Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, a todos que estão neste momento em suas casas, nos assistindo, participando então do nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então nós vamos buscar a Deus em oração nesse momento, vamos falar com o Senhor. Pai Celestial, nós estamos aqui em culto e na certeza de que o Senhor nos assiste, que o Senhor nos abençoa aonde estivermos. Que o Senhor, de fato, Pai, aceite a nossa adoração, o nosso louvor, e que a palavra falada, pregada nesta noite, e seja usada pelo Senhor graciosamente. Assim como nós sabemos que muitos dos nossos irmãos, também por força das circunstâncias, estão se reunindo em casa, junto com as suas famílias, para prestarem culto ao Senhor. Que o Senhor graciosamente esteja conosco. Assim oramos, Pai, buscando a Tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, neste momento eu quero ler um texto da Palavra de Deus, que se encontra lá no Salmo 111, quando a Palavra do Senhor diz assim: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós vamos louvar a Deus com um hino, a certeza do crente. Esse hino que nós vamos cantar é o hino de número 105 do Inário Presbiteriano, Novo Cântico, hino 105. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e sou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eterno, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro é poderoso, pois o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido,
e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Amém. Continuando o nosso culto de adoração, quero fazer a leitura no Salmo 38, versículos 18. Nesse momento, então, orando a Deus, confessando diante dele as nossas faltas, mesmo onde você estiver, se você puder, neste momento, ter este momento de contrição, de oração, nos preparando para isso, lendo o Salmo 38, versículo 18, onde a palavra de Deus nos diz assim: confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. E essa é a realidade no coração de todo crente. Quando nós pecamos, de fato, o Senhor traz sobre os seus filhos uma tristeza, e essa tristeza não é para nos destruir, mas essa tristeza é para nos levar então ao arrependimento, na certeza de que, confessando as nossas faltas, o Senhor é justo, o Senhor é gracioso para nos perdoar. Então convido você nesse instante, se puder assim, feche seus olhos, fale com Deus, coloque diante dele a sua vida. Poderoso Deus, diante do Senhor, Pai, nos colocamos em confissão, como igreja, e aqui estamos, Senhor, que somos pecadores, que precisamos constantemente que o Teu Espírito Santo sonde as nossas motivações, os nossos corações, as nossas atitudes, palavras, pensamentos, e nos leve, Pai, à confissão. Perdoa-nos, Senhor, que a Tua graça em Cristo Jesus seja sempre abundante em nós. Assim oramos na certeza do perdão do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós sabemos que existem alguns empecilhos no culto online. Claro que o desejo do nosso coração é que todos os irmãos estivessem aqui presencialmente diante de mim. Mas sabemos pelas circunstâncias do momento que isso não é possível, e a nossa oração é que isso se resolva o mais rápido possível. A igreja também tem na sua liturgia os dízimos e ofertas. E os meios que nós temos providenciado para isso, para que os irmãos possam entregar então seus dízimos e ofertas, são as transferências ou depósitos online, ou os irmãos então podem vir presencialmente na secretaria da igreja, deixando ali então o seu envelope. Mas na certeza então de que essa responsabilidade que nos cabe de mantermos a igreja com os nossos dízimos e ofertas será assim praticada pelos irmãos que fielmente farão isso. Nós neste momento vamos orar consagrando então esses dízimos e essas ofertas. Para tanto, primeiramente nós vamos cantar o hino 395, e após esse hino nós vamos então orar diante do Senhor. Muito felizes nos correm os dias, e depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisanos juncados, se juncados de ramos em flor, surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se o fruímos de nosso labor. Se contentes em tudo sorrimos,
quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras o ensino confirmam, quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. Oremos então neste momento. Senhor nosso Deus, na certeza de que todo recurso vem do Senhor. Tudo que chega às nossas mãos, como bens e dádivas, que o trabalho nos concede, nos oferece, nós reconhecemos que isto veio do Senhor. O Senhor que nos deu a possibilidade, a capacidade para isto. Então, Senhor, que cada dízimo, cada oferta que for consagrada ao Senhor na igreja, seja de fato usada para a glória do Senhor. E nós agradecemos, porque ao depositá-lo, nós reconhecemos que o Senhor já nos deu, já proporcionou a nós esta bênção. Mantenha, Pai, sustente a tua igreja, mesmo em momentos difíceis e de crises, como nós estamos passando, para que a obra do Senhor seja feita graciosamente, para que despesas sejam pagas e para que o teu povo se alegre com isso. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos cantar 2 cânticos de adoração ao Senhor. A equipe de canto que está aqui nesta noite, de forma reduzida, nós pedimos então que eles nos concedessem 3 componentes, e eles estão aqui para nos ajudar nesse momento de adoração ao nosso Deus. Nós vamos cantar, conduzidos então pela equipe de canto. Diante de toda a terra, exaltai a Deus na beleza da sua santidade. Louvai a Deus diante de toda a terra, exaltai a Deus na beleza da sua santidade. Ele é o autor, nosso Pai consolador. Santo Espírito vem encher nossas vidas com o teu poder. Aleluia, 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 aleluia. Vai a Deus diante de toda a terra, exaltai a Deus na beleza da sua santidade. Louvai a Deus diante de toda a terra, exaltai a Deus na beleza da sua santidade. Pois a vida Ele é o autor, nosso Pai consolador. Santo Espírito vem encher nossas vidas com o teu poder. Aleluia, 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 aleluia. Pois a vida Ele é o autor, nosso Pai
Agora vamos cantar a música Meu Louvor é Fruto, se os irmãos quiserem acompanhar pela internet. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me secar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me secar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Para sempre hei de te louvar. Para sempre hei de te louvar. Boa noite, meus irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui, então, nessa transmissão online. Os irmãos bem sabem os motivos pelos quais nos levaram a não poder ter o culto público hoje, mas eu creio que, com a graça de Deus, nós, mesmo assim, seremos edificados pela palavra de Deus. Quero convidá-los, aí mesmo onde você está, a acompanhar o texto que se encontra em Filipenses, capítulo 1. Eu farei aqui a leitura dos versos 3 a 11. Se você está nos acompanhando aí pela internet, pode também acompanhar a leitura desse texto
da palavra de Deus. Filipenses, capítulo 1, os versos 3 a 11. A palavra de Deus nos diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todo vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Ó Pai, nós te bendizemos, te damos graças, ó Deus, nessa noite, por podermos cultuar ao Senhor, mesmo estando todos nós distantes, com uma transmissão, Senhor, online, mas nós sabemos que a tua boa mão, Senhor, e o teu cuidado é sobre as nossas vidas. Pedimos, Senhor, que apesar desses empecilhos, que a tua palavra, Senhor, não encontre barreiras nem impedimentos para que ela possa frutificar no nosso coração, Senhor. Que o Senhor seja conosco, o Senhor seja com cada um dos nossos irmãos que neste momento participam deste culto, aqueles que porventura, Senhor, não podem ter acesso à internet, que o Senhor também esteja derramando da tua graça, Senhor, sobre a vida de cada um deles. Assim nós oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. De fato, nós temos vivido tempos de confinamento, nós temos vivido tempos de isolamento social. Nós, como temos visto, nós temos inclusive estamos sendo impedidos, mesmo que temporariamente, de nos reunirmos como igreja em culto público. E nós vemos aqui também que o apóstolo Paulo, ele viveu tempos de isolamento. A carta aos Filipenses, ela foi escrita justamente em momentos que o apóstolo Paulo estava preso, provavelmente em Roma. Mesmo o isolamento e a distância, eles não foram impedimentos ou obstáculos para que o apóstolo Paulo pudesse se dirigir àquela igreja e demonstrar de modo amoroso e sincero todo o afeto que ele nutria por aqueles irmãos em Filipos. É exatamente isso que nós encontramos nesse texto que nós acabamos de ler. Paulo agradece, ele intercede, ele suplica a Deus para que os filipenses desfrutem da graça de Deus em suas vidas. E essas bênçãos, obviamente, elas não devem ser desfrutadas somente no âmbito pessoal, mas o apóstolo Paulo vai dizer que essas bênçãos devem ser expressas na vida coletiva, na igreja de Cristo, entre os santos em Jesus Cristo, como ele diz aqui no verso 2. Por isso eu queria verificar com os irmãos nessa noite como Paulo se dirige aqui aos filipenses e como ele ora por eles e quais as lições. Como eu disse no sermão anterior, essa igreja ela foi fundada por ele e outros irmãos, justamente quando Paulo foi guiado de maneira soberana à cidade de Filipos, onde ali houve conversões de pessoas ao Evangelho. Nós vamos ver isso lá em Atos 16, de como Paulo então foi guiado por Deus para que ele pudesse se dirigir àquela cidade e pudesse ali pregar o Evangelho. Dizendo, por tudo que recordo de vós. Então é possível que o apóstolo Paulo, ao orar pelos filipenses, se lembre daquela primeira vez que ele esteve naquela cidade, anunciando a palavra de Deus. Como eu disse, ele recebeu uma visão para que se dirigisse à Macedônia, e então, através dessa visão, ele chegou à cidade de Filipos, e ali então ele pôde pregar o evangelho, e pessoas foram salvas por causa da pregação do apóstolo Paulo e de outros irmãos que estavam com ele. Talvez Paulo esteja aqui se recordando da conversão de Lídia,
aquela vendedora de púrpura que foi batizada, ela e toda a sua casa, como diz lá em Atos 16:15. E mesmo depois do seu batismo, ela constrangeu Paulo para que ficasse em sua casa. E ainda lembranças que o apóstolo Paulo poderia estar trazendo aqui a respeito daquela conversão dramática daquele carcereiro, que ele converteu-se, e não só ele, mas toda a sua casa. Como o apóstolo Paulo, ele traz algumas frases que expressam justamente esse afeto e esse carinho que ele nutria pelos irmãos em Filipos. Veja, por exemplo, aí no verso 7, que ele vai dizer, porque vos trago no coração. Ele diz aí no verso de número 8, porque minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, da terna misericórdia de Cristo Jesus. Então, o sentido aqui, por exemplo, de porque vos trago no coração, não diz respeito somente a uma lembrança que o apóstolo Paulo tinha àqueles irmãos, não era simplesmente algo que estava na memória do apóstolo, mas de fato diz respeito a um apego, uma firme união entre Paulo e os filipenses. O mesmo acontece aqui com a palavra saudade. O sentido é que Paulo tinha forte desejo, profundo anseio pelos filipenses. E o apóstolo Paulo, por fim, ele vai expressar os seus sentimentos pelos filipenses, dizendo que na terna misericórdia de Cristo Jesus. Talvez essa tradução que nós temos aí na nossa Bíblia, ela não seja uma tradução que expresse bem o sentimento que o apóstolo Paulo deseja transmitir aqui para aqueles irmãos em Filipos. As palavras aí, terna misericórdia, ela pode ser traduzida, ou podem ser traduzidas literalmente como entranhas. O que o apóstolo Paulo, na verdade, está querendo dizer aqui, usando essa palavra de maneira metafórica, é de que ele tinha pelos filipenses uma profunda compaixão, carinho e empatia por aqueles irmãos. Veja então, meus irmãos, que esses sentimentos deveriam ser sentimentos que nós deveríamos nutrir uns pelos outros. Sentimentos, então, de profundo afeto, compaixão, carinho e misericórdia. Não deveriam ser estes sentimentos que deveriam estar no nosso meio. Não apenas as lembranças que o apóstolo Paulo tinha a respeito daqueles irmãos que aqueciam o seu coração, mas veja aí que o apóstolo Paulo também se lembrava que os filipenses foram parceiros dele na pregação do evangelho. Veja aí que o verso 5 vai dizer, pela vossa cooperação no evangelho. Os filipenses, então, demonstraram o seu compromisso com o evangelho desde o dia em que a graça de Deus os alcançou. Paulo, então, está afirmando que aqueles irmãos filipenses, eles não ficaram inertes à vocação deles, eles não foram negligentes com o avanço do evangelho. Percebam, então, meus queridos irmãos, que a associação deles, embora tenha acontecido de maneira particular com o apóstolo Paulo, veja que o apóstolo Paulo vai dizer que essa associação deles se deu por causa do evangelho. O apóstolo Paulo, então, afirma que essa cooperação que os filipenses tinham firmado com ele não foi uma associação apenas inicial, mas ele diz que essa associação ainda continuava em vigor. Veja aí que no final do verso 5 ele diz, desde o primeiro dia até agora. Então, desde o início que aquela igreja foi fundada, aqueles irmãos então permaneceram firmes nessa associação, nessa cooperação com o apóstolo Paulo. Há algo interessante aqui, porque a palavra traduzida aqui como cooperação, no original é a palavra koinonia, embora ela seja aqui traduzida, e ela pode ser traduzida como nesse sentido, né, de cooperação ou de participação, ela tem justamente esse sentido de comunhão, de intimidade. Era algo que eles tinham feito justamente para abraçar o ministério do apóstolo Paulo. Então veja que os filipenses, nós podemos afirmar que eles não estavam apenas envolvidos com o ministério do apóstolo Paulo,
mas eles estavam de fato envolvidos com o próprio apóstolo Paulo. É justamente esses filipenses que são ditos aqui como uma das igrejas da Macedônia, da qual o próprio apóstolo Paulo elogia por causa da sua liberalidade. Nós vamos ver isso lá em 2 Coríntios, capítulo 8, os versos 1 a 5, eu vou ler aqui para vocês. Lá, justamente, o apóstolo Paulo está elogiando essas igrejas da Macedônia, porque eram igrejas liberais financeiramente, que cooperavam com aqueles irmãos que estavam passando por necessidades na Judéia. Veja, então, o que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 8, os versos de 1 a 5. Ele vai dizer: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, da qual a igreja de Filipos fazia parte. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem das assistências aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Veja então aqui que, como eu disse, essa cooperação, verdadeira comunhão dos filipenses com o Evangelho, ainda pode ser provada justamente porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer isso aqui na carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 18. Ele vai dizer: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Vejam então, meus irmãos, que lição preciosa nós podemos aprender aqui. Uma igreja que se associou ao apóstolo Paulo, mas sobretudo se associou ao Evangelho. O Evangelho que havia alcançado aqueles filipenses, agora os tornaram motivados a serem generosos. Os filipenses que foram alcançados, agora eles pretendem alcançar outros. Não é justamente isso que nós deveríamos ter em mente? Que uma vez que Deus nos alcançou, agora nós somos instrumentos de alcance a outras pessoas. É justamente essa a missão da igreja. A missão da igreja é fazer Deus conhecido entre todos os povos, a fim de que o seu nome seja glorificado, a fim de que Deus seja exaltado entre as nações, que nós possamos prestar atenção ao exemplo dos filipenses. Foram alcançados por Deus e desde o início se tornaram cooperadores, se tornaram então em comunhão não somente com o apóstolo Paulo, mas também com a causa do Evangelho. É por isso então que o apóstolo Paulo agradece a Deus por eles. Não só porque eles tiveram a capacidade de apoiar o Evangelho e auxiliar os ministros do Evangelho, mas justamente porque eles estavam dispostos a se comunicar, eles estavam prontos então a atender, eles tinham prontidão e alegria, eles estavam então liberais para que pudessem ajudar na causa do Evangelho. A segunda lição que nós vemos aqui, nesse texto, é que Paulo reconhece que Deus tem operado na vida dos filipenses. Veja aí o verso de número 6. Ele vai dizer assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eis aqui então o resumo da doutrina chamada perseverança dos santos. O Deus que começou em nós a obra, ele há de finalizá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa doutrina afirma justamente isso, que os santos, eles perseveram porque Deus não desiste deles. É justamente por causa disso, então, que eles podem chegar até o fim. Deus faz toda a obra nos eleitos, alcançando-os, agindo em seus corações, mudando-lhes a vontade, fazendo com que eles permaneçam firmes até o dia de Cristo Jesus, como nós lemos aqui no verso 6. É interessante aqui que a palavra começou, aquele que começou,
aí no verso 6, dá o sentido correto da nossa salvação. Ela poderia então dar o sentido de que foi Deus que começou a obra em nós, ou Deus deu o primeiro passo. Foi Deus que veio em nossa direção. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós não tínhamos a menor condição de respondermos ao Evangelho. Mas Deus deu o primeiro passo em nossa direção, nos ressuscitando, nos tirando, nos dando vida. Ainda o verbo completar, há de completá-la, ainda no verso 6, também é significativo para nós nessa passagem. Ela traz o sentido de uma obra futura, mas acabada por completa, realizada e aperfeiçoada. O interessante aqui é que o verbo no original ele está na voz ativa, indicando justamente que Deus é quem está fazendo a sua obra em nós. Deus não só deu o primeiro passo, mas ele nos garante que vai terminar essa obra em nós. E essa obra que ele está fazendo em nós, ele está fazendo essa obra de maneira ativa, incitando os nossos corações, mudando então as nossas vontades. Nós podemos ali, o apóstolo Paulo, essa doutrina, ele vai dizer assim, amou a igreja e a si mesmo se entregou, falando de Cristo, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então essa boa obra é a ação de Deus em nós. É o Pai que nos escolhe, o Filho que nos salva por meio de sua obra redentora, e o Espírito nos vivifica e aplica as virtudes do Evangelho nos nossos corações. Por isso a ação de Deus em nós é eficaz e poderosa. Ela é irresistível e transformadora. Deus subjuga a nossa vontade, tira o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne. É uma infusão de vida espiritual em nós. Por isso, meus irmãos, a salvação é uma obra divina e não humana. É Deus operando em nossas vidas. Por isso, Deus usa a sua bendita palavra, ele usa o seu Espírito, muitas vezes ele usa as situações ao nosso redor para levar a cabo essa boa obra que começou em nós. Nós podemos afirmar, então, que Deus está resolvido em transformar os seus filhos à imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa obra de Deus em nós, ela é progressiva e ela vai durar, como diz Paulo aí, até ao dia de Cristo. Isso, então, nos conduz à última lição que nós vamos ver aqui nesse texto. Então, Paulo afirma que os filipenses precisam progredir mais na vida cristã. Veja aí os versos de 9 a 11. Inculpáveis para o dia de Cristo, isso o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Veja então que nós começamos falando isso, que o apóstolo Paulo dizia que fazia súplicas pelos filipenses, e ele fazia isso com alegria em todas as suas orações, lembrando de maneira amorosa e carinhosa por aqueles irmãos. Agora Paulo expõe aqui o conteúdo da sua oração pelos filipenses, esperando, obviamente, que eles se comportassem ou que eles continuassem a crescer na graça de Deus e no conhecimento do Senhor. Veja então o conteúdo da oração do apóstolo Paulo. Primeiro ele ora para que eles sejam, ou para que eles possam ser um povo amoroso. Veja aí o verso 9, ele vai dizer que o vosso amor aumente mais e mais. É maravilhoso então que o apóstolo Paulo começa o conteúdo da sua oração dizendo justamente isso, ou pedindo justamente isso, para que o amor daqueles irmãos cresça mais e mais. De fato, o amor é o cumprimento da lei e do evangelho. O próprio Senhor Jesus resumiu toda a lei e os profetas nestes 2 mandamentos. Ele vai dizer, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
É o que nós encontramos lá em Mateus 22, dos versos 37 a 39. O próprio apóstolo Paulo vai dizer: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Gálatas 5,14. O apóstolo João, ele faz coro aqui com Jesus e também com o apóstolo Paulo, ao afirmar lá em 1 João, capítulo 4, os versos 20 a 21, ele vai dizer: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Em sua oração, então, o apóstolo Paulo pede para que o amor deles aumente mais e mais. Paulo não só ora por isso, mas ele também ora para que os filipenses sejam um povo conhecedor e criterioso. Veja aí que ele continua dizendo: em pleno conhecimento e toda a percepção. Veja aqui, meus irmãos, que um amor sem conhecimento e sem percepção, ele pode simplesmente se tornar uma paixão, um amor infantil, ou pior, pode se tornar um amor cego. Por isso, então, o apóstolo Paulo, ele ora para que o amor de Deus seja fundamentado naquilo que Deus é. À medida, então, que nós conhecemos a Deus, nós podemos amá-lo mais e mais. Assim, deveria acontecer também conosco. À medida que nós conhecemos os nossos irmãos, nós deveríamos amá-los mais e mais. Paulo chega a criticar os judeus, lá em Romanos 10, verso 2, melhor dizendo, porque eles tinham justamente um zelo, ou eles tinham um amor sem conhecimento. Paulo vai dizer assim: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Paulo ainda ora pelos filipenses para que eles possam ser um povo exigente. Veja aí o verso 10, que ele vai dizer: para aprovardes as coisas excelentes. A ideia que Paulo quer trazer aqui para nós é que os filipenses devem ter conhecimento e julgamento, para que isso então leve os filipenses a escolher aquilo que é melhor. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ou ele está orando pelos filipenses, para que eles saibam discernir entre aquelas coisas que valem ou não a pena. Veja então como essas coisas poderiam resolver muitos problemas na nossa vida. Se nós tivéssemos discernimento, se nós tivéssemos sabedoria, se nós pudéssemos aprovar as coisas excelentes, quantos problemas poderiam ser resolvidos nas nossas vidas? Quantas coisas nós poderíamos evitar se nós não agíssemos pela emoção ou por impulso, levando às vezes simplesmente em conta os nossos sentimentos egoístas e confusos? Conhecimento e julgamento é o que o apóstolo coloca aqui, para aprovardes as coisas excelentes. Que a oração do apóstolo Paulo pelos filipenses também seja nossa. Senhor, ajuda-me a discernir e a escolher somente aquelas coisas que realmente valem a pena. Ainda nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, em quarto lugar, orando para que os filipenses sejam sinceros e inculpáveis. Veja ainda aí no verso de número 10. Sede sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. A pessoa sincera é aquele indivíduo puro, imaculado, aquela pessoa, então, sem contaminação com as coisas mundanas. Alguém inculpável, um indivíduo que não se guia ou não guia a sua vida pelo pecado. Não é alguém que não peca, mas é alguém que procura, pela graça de Deus, não ser motivo de tropeço para a vida dos seus irmãos. É nesse mesmo sentido que nós seremos apresentados diante de Deus, naquele texto que nós lemos lá de Efésios capítulo 5, o verso 27, lá o apóstolo Paulo vai dizer que é justamente inculpáveis diante de Deus que nós seremos apresentados. Ele vai dizer: igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa alguma semelhante, porém santa e sem defeito. Então o apóstolo Paulo está orando para que esses filipenses sejam sinceros e inculpáveis diante de Deus. E por fim, o apóstolo Paulo ora
para que esses filipenses sejam santificados. Veja aí o final, veja aí o verso de número 11. O início do verso 11, ele diz assim: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo. Esses frutos de justiça, obviamente, nada mais são do que o resultado de uma vida regenerada por Deus, por meio de Jesus Cristo. Eles apontam, esses frutos apontam para o fato de que nós fomos salvos pela graça de Deus, ao mesmo tempo que afirma que nós devemos viver de maneira agradável diante de Deus. Veja então que o apóstolo Paulo fala justamente isso. Ele está dizendo que nós não somos apenas salvos, mas nós devemos viver como pessoas salvas. E aí o apóstolo Paulo termina a sua oração afirmando que todas as suas petições têm apenas um objetivo sublime. Ele vai dizer a glória e o louvor de Deus no final do verso de número 11. Comentando esse versículo de número 11, Calvino vai dizer: nenhuma vida é tão excelente se não for direcionada para este objetivo, ou seja, o louvor e a glória de Deus. Dito isso, então, meus irmãos, nós podemos concluir. E o que nós temos aqui nesses versos é uma profunda alegria demonstrada pelo apóstolo Paulo, pelo fato de que aquela igreja em Filipos sempre demonstrou evidências da sua eleição. Paulo demonstra isso de maneira categórica, como nós vimos, ao afirmar que Deus vai completar a obra dele na vida dos filipenses. Ao mesmo tempo, nós vimos que o apóstolo Paulo ora para que os filipenses possam desfrutar mais e mais da graça de Deus, progredindo na fé cristã. Diante disso, como nós podemos aplicar aquilo que nós ouvimos, ou como nós podemos aplicar esses ensinamentos, os ensinamentos dessa passagem a nós hoje? Eu queria então terminar nessa noite fazendo apenas 3 aplicações dessas verdades que nós vimos aqui através desse texto do capítulo 1 de Filipenses. Primeiramente, eu queria chamar a sua atenção aos ardentes sentimentos que são expressos aqui pelo apóstolo Paulo. Esses sentimentos, como nós vimos, eles retratam a gratidão do apóstolo por aqueles irmãos. Outras vezes eles revelam o anseio, a saudade e o desejo que Paulo possui de estar junto com os filipenses, que se associaram ao evangelho desde o primeiro dia até agora, como ele vai dizer. Não são justamente esses sentimentos que deveriam permear a igreja hoje? Nós não deveríamos estar, de fato, cheios de saudade uns dos outros, suplicando uns pelos outros em todas as nossas orações? Em tempos que nós vivemos esse isolamento social, onde os cultos são suspensos temporariamente, nós não deveríamos ficar confortáveis com o fato de não podermos cultuar juntos uns com os outros. Não deveria ser normal a nós, cristãos, a ausência de abraços e apertos de mão. Infelizmente, para muitos cristãos, o isolamento não acontece somente em momentos de epidemia, como a que nós temos vivido hoje. Há, de fato, cristãos que insistem em permanecer longe do ajuntamento santo. Há muitos que evitam o contato com a igreja, mesmo quando não há restrições para o culto de adoração. Por algum motivo, por alguma razão, eles se mantêm distantes do ajuntamento solene. Que esses dias de isolamento nos ensine o quão importante é a adoração coletiva. Que esses dias nos encha de saudade uns dos outros. Que as nossas orações sejam recheadas de anseio de estarmos juntos novamente, para desfrutarmos de plena comunhão. Espero que quando esse isolamento passar, a gente ora para que passe o mais rápido possível, passe logo, as palavras do salmista façam real sentido para muitos de nós. Quando o salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Há uma segunda aplicação, e que diz respeito à certeza que temos que Deus fará a sua obra em nós. Veja então que essa afirmação que o apóstolo Paulo faz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.
Isso deveria ser consolador para nós. Deus, de fato, fará o que Ele deseja. Não há nada que possa impedir a obra de Deus. Nós temos visto aí que escolas estão sem aulas, comércios estão sendo fechados, saídas estão cada vez mais limitadas. Como nós temos visto, até os cultos foram suspensos, mas a obra de Deus em nós, ela não para. Ela não está estagnada, ela não está parada. Independente de toda e qualquer situação, a obra de Deus em nós será completa até o dia de Cristo Jesus. Que nós, cada um de nós, sejamos tomados por essa certeza em nossas vidas. E por fim, eu penso que esse texto nos ensina que nós devemos crescer mais e mais na graça de Deus. Como nós já vimos, Paulo era grato pela igreja em Filipos, pela maneira como aqueles irmãos se comportaram desde o primeiro dia que ouviram o Evangelho, mas Paulo sabia que eles precisavam progredir mais, precisavam caminhar mais, amar mais, serem mais maduros, a ponto de escolherem aquelas coisas que realmente valem a pena. E não é isso, irmãos, que nós precisamos hoje? De uma igreja mais madura, uma igreja mais amorosa, uma igreja, então, capacitada, com conhecimento e critérios, para que escolha aquelas coisas excelentes, aquelas coisas que de fato valem a pena. Que o isolamento social, então, não nos conduza ao distanciamento. Que a suspensão dos cultos não nos acostume a ficar em casa. Que o desespero mundial ouse a igreja a anunciar que só existe uma esperança: Jesus Cristo, nosso Salvador. Que assim, meus irmãos, Deus nos conduza e nos faça frutificar para a sua glória e o seu louvor até o dia de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Logo após a oração, o pastor Baltazar impetrará a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Feche os seus olhos, mesmo aí na sua casa. Vamos falar com Deus nesse momento. Ó Senhor, nós te bendizemos mais uma vez. Te damos graças, ó Deus, pela tua palavra. Ó Deus, te louvamos por aquela igreja em Filipos, da qual o apóstolo Paulo agradece ao Senhor pelo empenho e pela colaboração que aquela igreja tinha, Senhor, com o Evangelho desde o princípio. Senhor, nós pedimos que o Senhor assim também faça conosco, que sejamos, ó Deus, prontos a servir ao Senhor, que possamos ser tomados mais e mais pelo teu amor, pela tua graça, a fim de que possamos crescer mais e mais no conhecimento e na graça do Senhor. Ó Deus, nesse momento em que estamos passando por tribulações, estamos passando, Senhor, por esse confinamento, por esse isolamento social, ó Deus, que sabemos que não podemos estar juntos, que o Senhor possa aumentar, ó Deus, o teu amor, ó Deus, uns pelos outros. Que o Senhor possa aumentar, ó Deus, a nossa saudade uns pelos outros. E, sobretudo, Senhor, que o Senhor faça a tua igreja ser ainda mais ousada na pregação do Evangelho. Senhor, cumpre os teus propósitos, ó Deus, na nossa vida, cumpre os teus propósitos, ó Deus, na vida da tua igreja. E que tudo seja feito, Senhor, para a glória e louvor do teu santo nome. Senhor, nós te bendizemos e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. E agora, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e as ternas e doces consolações do Santo Espírito repouse, querido, sobre nós e sobre a Igreja de Cristo que está espalhada por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Antes de nós encerrarmos aqui a transmissão, gostaríamos ainda de passarmos alguns avisos à igreja.
que mesmo como nós ouvimos, não está presente, mas continua sendo a igreja do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, como todos sabem, os cultos presenciais estão suspensos e inicialmente até a data de 5 de abril. Nós não sabemos o que ocorrerá dali para frente. Então, isso significa que também os estudos bíblicos que acontecem nas quartas-feiras, às 20 horas, estão suspensos. Entretanto, nós transmitiremos o estudo bíblico ao vivo no mesmo horário, na quarta-feira, às 20 horas. Teremos então a transmissão do estudo bíblico. E o culto também, no domingo próximo, nós teremos novamente a escola dominical sendo transmitida e o culto nos mesmos horários que elas acontecem, às 9 horas e às 19 horas. Meus irmãos, nós não podemos deixar de mencionar para que os irmãos vejam os meios que seja melhor para vocês, como membros da igreja, para entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Sejam eles online, por transferência eletrônica ou depósito, seja ele na secretaria da igreja. A secretaria da igreja funcionará não no horário normal, ela funcionará das 9 da manhã às 16 horas. Então esse é um horário diferenciado que nós teremos, por conta justamente das demandas da igreja. Também nós queremos dizer aos irmãos que nós temos irmãos entre nós que necessitam de oração. Eu quero me referir aqui, pedir oração pela nossa irmã Cássia, dona Cássia. Alguns chamam de tia Cássia, né? Ela não está bem, ela está com dengue e há um quadro agravado de saúde. Juntamente com ela também o Gabriel, seu filho, está com dengue, mas merece cuidados redobrados a nossa irmã Cássia, que está então com a saúde debilitada. Pedimos que os irmãos orem pela irmã Cássia, os irmãos orem pelo Gabriel, que estão enfermos. Também temos outros irmãos na igreja que precisam das nossas orações. E queremos também convidar os irmãos para que orem pelos profissionais de saúde. Nós temos também na igreja irmãos que são profissionais de saúde, estão à frente aí, trabalhando e se expondo de fato a esses perigos, e precisamos que os irmãos orem, não só por eles, mas por todos os profissionais de saúde que estão nos seus trabalhos, para que Deus os proteja graciosamente. A igreja foi convocada a um jejum, e nesse jejum, no dia de hoje, aqueles que o fizeram têm a plena convicção e certeza de que Deus, então, certamente ouve as nossas orações. E se você quiser se dedicar a um jejum, nós temos convidado irmãos e irmãs, a igreja, para fazer isso. Então, durante a semana, quem sabe você pode escolher aí um dia e se dedicar a isso. Então, ao se dedicar a esse jejum, ore para que Deus, então, seja misericordioso com a atual situação que nós estamos vivenciando. Meus irmãos, antes de encerrarmos, nós vamos orar pelos enfermos e pedir a Deus que os abençoe. Pai Celestial, neste momento, nós queremos nos lembrar dos nossos irmãos e irmãs que estão enfermos. Nós queremos nos lembrar da nossa irmã Cássia, seu estado de saúde que requer cuidados, e pedimos ao Senhor, Pai, que abençoe a recuperação dela. Que o Senhor estenda a tua mão de graça e cuidado, estenda a tua mão de cura sobre a vida da nossa irmã, sobre o Gabriel também, que está enfermo, e todos os nossos irmãos e irmãs que, porventura, estão também, Pai, lutando aí com dificuldades, com enfermidades. Senhor, abençoe os nossos profissionais de saúde, homens e mulheres, não só aqui da igreja, mas homens e mulheres que estão incansavelmente se dedicando ao cuidado do outro. Que
que o Senhor os proteja do mal, que o Senhor os livre de contaminações e que o Senhor os preserve. Nós oramos, Pai, pela nossa nação, oramos pelos nossos governantes, para que a sabedoria do alto encha os seus corações e eles possam nos guiar como nação a caminhos que sejam prudentes e caminhos melhores. Isso debaixo do cuidado e da direção do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, que Deus dê a cada um uma boa semana, abençoada e debaixo do cuidado paternal. Até a próxima transmissão, se assim Deus nos preservar e nos ajudar.